Oi, tudo bem? Eu vim gravar esse vídeo sobre um livro que eu gosto muito. Na verdade, eu espero que esse vídeo dê certo, porque eu já gravei ele 3 vezes, porque a câmera tava acabando a memória. Mas vamos lá, de novo. Então, eu vim falar sobre um livro que é um dos meus favoritos, é um livro que eu gosto muito, eu acho um livro muito importante. É um livro muito legal, tem muitos plot twists, grandes revelações, das quais a gente conhece as histórias, mas a gente não sabe a fundo delas. E esse livro vem trazendo isso, que é esse livro aqui, História da Redenção, de Ellen White. É um livro muito legal e eu vim compartilhar com vocês. E começa, na verdade, o primeiro capítulo fala sobre a queda de Lúcifer. O que a gente sabe sobre a queda de Lúcifer é aquele básico que a gente já sabe de cor, que Lúcifer caiu porque ele sentia inveja, tinha ódio e ciúmes de Deus e de Cristo. Ele queria ser como eles. Então, eu vou contar essa história um pouco mais profunda, um pouquinho mais de informações. Bom, o que levou Lúcifer a sentir esse ódio profundo? Tipo, será que do nada mesmo esse ódio cresceu? Ah, estamos aqui de boa no céu, cara, quero ser como Deus. Pá, do nada. Não, tem que ter alguma coisa que levasse Lúcifer a isso, né? Não tinha como ser literalmente do nada. Ellen White, ela descreve Lúcifer como um anjo muito bonito. Ele era um anjo, assim, top dos top de todos os anjos. Ele estava acima de todos os anjos. Ele tinha muita honra no céu. Deus dava muita honra pra ele. Ele era um anjo muito, extremamente importante. E aí acontece que um dia Deus chegou, reuniu todos os anjos, mostrou Jesus como sendo a representação dele maior no céu. Ele deu todas as honras maiores, tudo para Cristo. Durante essa representação, Cristo estava sentado no trono junto com Deus. E foi aí que Lúcifer sentiu um pouquinho de inveja, um pouquinho de ciúme, porque como ele era tão importante no céu, ele achava que aquele lugar devia ser dele. E aí acabou que Deus disse para todos os anjos, eles deviam dar todas as honras a Cristo, que Deus quisesse falar, Jesus falaria. Então, tudo que Jesus falaria era o que Deus queria falar. Onde Jesus estivesse era como se Deus também estivesse. Então, Jesus seria, tipo, à frente de Deus, assim, para todos os anjos. Então, se Deus mandasse os anjos fazer, os anjos tinham que fazer como se Deus estivesse mandando. Se Jesus pedisse, eles tinham que ir por aí vai. Vocês entenderam, né? Então, e também disse que Jesus participaria da criação do mundo, da criação da terra, junto com ele. Foi aí que Lúcifer ficou, opa! Eu sou o maior anjo daqui, eu tenho as maiores honras de todos os anjos. Quem devia estar aí sou eu, quem devia sentar no trono sou eu. Quem isso, eu. Que isso, aquilo, eu também. E eu acho esse um dos piores erros do ser humano, de todo mundo, que é o ego. É o eu e eu. Eu sei fazer, eu sei isso, eu sei aquilo, eu e eu. Cara, não é assim, entendeu? Enfim, foi assim que surgiu esse ciúme, esse ódio, esse rancor de Cristo. E aí, Lúcifer acabou se sentindo um pouco ciumado e começou a cochichar, né, com os outros anjos, dizendo que eu sou o anjo que tem mais honrarias no céu. Eu que devia participar. Jesus tá lá conversando com Deus, mas quem devia estar lá conversando com ele sou eu. Então começou a outra parte ruim que a gente carrega do pecado, que é o fuxico, a fofoca, ficar lá no ouvido do nosso amiguinho. Ai, mas fulano isso, fulano aquilo. Vou dizer que eu nunca fiz uma fofoca? Não vou dizer. Não sejamos hipócritas, né? Vamos dizer que a gente nunca falou de alguém? Claro que a gente já falou de alguém, a gente sempre fala de alguém. Passa uma irmãzinha com a saia curta na igreja, ó a irmã. A saia curta, vai botar uma saia maior. Ó o decote da fulana. Ó o irmãozinho, tá olhando pra mulher que não é a dele. A gente fala, a gente tem aquela vontade de falar. E também é horrível. Horrível. Enfim. E aí Lúcifer acabou falando esses fuxicos pros outros anjos, acabou levando os outros anjos junto com ele. Só que os anjos que eram leais a Deus ainda assim, eles falavam pra ele, não, cara, não é assim, entendeu? Não é porque Jesus tá recebendo todas essas honras, não é porque ele é Deus que você vai deixar de receber as suas honras. Você ainda é maior que todos nós, você ainda é um anjo espetacular, você ainda é top dos top, você ainda vai receber as mesmas honrarias, Deus ainda vai olhar pra você do mesmo jeito que ele olhou sempre. Não é porque Jesus tá aqui que ele vai te esnobar, porque Deus não é assim, irmão.
Isso é o que a gente tem que botar na nossa cabeça. Mas Lúcifer não entendeu isso. Ele achava que, nossa, eu sou demais, melhor que todo mundo aqui, até que Jesus. Mas não. Lúcifer acabou levando muitos dos anjos junto com ele. A Bíblia diz que ele levou a terça parte dos anjos. Então ele levou muitos anjos junto com ele. Mesmo assim, eu fico imaginando a quantidade de anjo que tinha, porque Ellen White, ela diz assim que mesmo alguns dos anjos que apoiavam a causa de Satanás, ainda assim, com os anjos do bem, tentavam convencer os outros anjos de tudo isso, de que era tudo uma besteira, isso tudo que Lúcifer estava fazendo, que não precisava de tudo aquilo. E ainda assim, alguns dos anjos que apoiavam a causa de Lúcifer consideraram e falaram, não, você tem razão, não vou apoiar. Largaram Lúcifer, voltaram para perto de Deus. Só que Lúcifer ainda ficava insistindo, sabe? Não é assim, cara, é do meu jeito. E aí ele acabou levando a história para um outro lado. Ele achava que os anjos não eram livres. Ele dizia que a lei não servia pra nada, que os anjos deviam ser livres pra escolher aquilo que eles queriam. E, cara, Deus nunca disse que o livre-arbítrio não existia, né? Mas tudo bem. E aí ele dizia que os anjos deviam escolher aquilo que eles queriam, eles deviam ser livres, não devia existir lei, que a lei de Deus era uma baboseira. Lá na Bíblia, em Ezequiel 28, versículo 17, diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus para que te contemplem. Então acabou que Lúcifer deixou tudo subir a cabeça, que muito acontece com a gente. Quando a gente acha que a gente tá demais, a gente sobe, aquilo tudo sobe na cabeça. O dinheiro sobe pra cabeça, a fama sobe pra cabeça, o ego sobe pra cabeça, o egoísmo, tudo sobe na nossa cabeça, a gente acaba transformando tudo numa coisa que não é. E é isso que aconteceu. Então, com os anjos puros, eles falaram pra Jesus e pra Deus o que estava tudo acontecendo, né? Que Lúcifer estava fazendo junto com os outros anjos. E aí, vamos fazer uma reunião, né? Vamos discutir a relação, descobrir o que tá acontecendo de verdade, o que você tá sentindo. Foi aí que Lúcifer achou a oportunidade pra falar pra Deus tudo o que de verdade ele queria. E aí ele falou assim, ó, eu acho que eu devia estar no lugar de Jesus, eu acho tudo isso uma idiotice, eu devia estar aí, porque eu sou o máximo, eu e eu. Quando todo mundo acha que por conta disso, a gente tem essa natureza, então a gente acha que seria óbvio Deus matasse todos os anjos e falar assim, tá bom, você acha? Morreu, pronto, acabou a história, fim de história, vamos seguir com a vida. Plot twist, o primeiro plot twist da história, que Deus faz aquilo que as pessoas não imaginam, sabe? Que é uma grande, assim, mudança na história, as coisas que ninguém imagina. Deus fala pra ele, fala assim, vocês vão ser expulsos, porque não dá pra vocês ficarem aqui se vocês vão contaminar os outros como uma laranja podre dentro de uma fruteira. Então, não tinha como Lúcifer ficar lá, não tinha como os anjos rebeldes estarem lá no céu. Então Deus falou pra ele, vocês vão sair daqui. E aí Satanás, muito ousado, Lúcifer acabou dedurando, dedo duro, todos os anjos que estavam com ele, falou assim, estes estão comigo, você vai deixar o céu vazio? Satanás vai dar uma ideia dessas. Ele vai chegar e falar assim, você vai expulsar todo mundo? Você vai ficar vazio. E aí, Deus fala assim, vai ter que todo mundo sair. Mas os anjos puros, os anjos que estavam com Deus, os anjos de verdade choraram. E acabou tendo a grande guerra no céu. Lá em Apocalipse 12, do versículo 7 ao versículo 9, diz assim: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então teve uma guerra real mesmo. Satanás não ficou contente de que ele ia embora. Ele achava que ele devia tomar o lugar de Deus, porque agora ele já superou a soberba, né? A soberba tava aqui, agora tá aqui já. Ele falava, antes ele achava que ele devia ser como Jesus. Agora ele falou assim, não, eu tenho que ser como Deus. Eu tenho as ideias melhor que ele, então eu que vou subir. Então ele não ficou contente com a decisão de Deus, que essa parte da história a gente também já conhece. Houve uma guerra, literal. Os anjos de Satanás com os anjos de Deus guerrearam. Mas aí Satanás e seus anjos perderam e foram expulsos do céu. Foram lançados fora. Satanás saiu, foi expulso do céu. E é isso. A primeira parte.
A queda de Lúcifer se deu assim por conta de coisas que a gente geralmente tem no nosso coração, coisas que a gente herdou, né? Querendo ou não, do pecado, de toda essa maldade. A gente herdou o ódio, o ego, a vaidade, o ciúme, que não é bom, gente. A gente herdou muitas coisas ruins do pecado, mas isso não quer dizer que Deus não é misericordioso. Porque duas lições que a gente já pode aprender com a história da queda de Lúcifer. A primeira é que o ego, gente, não leva a lugar nenhum. Lugar nenhum assim, né? Não leva a lugar nenhum que seja bom. O caminho do ego e da vaidade, do ciúme, de tudo, do ódio, leva a um lugar, mas só coisas ruins. Tem uma parte da história de Lúcifer que quando os anjos estavam falando pra ele, não, cara, vamos, reconsidera tudo e tudo mais, ele disse que não dá mais, que ele já tinha ido longe demais. E a gente tem que ter em mente que nunca é tarde demais. Eu acho, de verdade, eu acho que se Lúcifer tivesse se arrependido, é claro, se arrependido verdadeiramente, é claro. Se ele tivesse se arrependido, Deus teria perdoado ele e tudo estaria de boa. Tranks, sabe? Mas ele não se arrependeu. A gente tem que levar em consideração que nunca mesmo é tarde demais pra voltar pra Deus, pra pedir perdão e reconsiderar tudo que a gente já fez, pensou, falou ou qualquer outra coisa parecida. Deus, ele é bom. Deus é amor, mas ele também é Deus de justiça. Então, se você pede perdão, ele não vai olhar pra você no fundo dos seus olhos e vai falar, não. Ele não vai fazer isso. Ele vai olhar pra você e falar, eu te perdoo. Se você se arrepende de verdade, ele vai te perdoar. Assim como ele fez com os anjos que estavam com Satanás, mas que pediram perdão, se arrependeram de verdade, voltaram pra Deus, Deus perdoou e reconsiderou tudo de novo. Então, essas são as duas lições. A primeira é que ego, ciúme, ódio, pedir não vai a lugar nenhum. E nunca é tarde demais pra pedir perdão. Deus vai te perdoar, sim, sempre. De verdade. Essa é a mensagem que eu queria passar pra vocês. Não esqueçam de ler A História da Redenção, de Ellen White.